Análise Brasil, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Olá amigos, aqui deputado Eduardo Bolsonaro, agradecendo a sua atenção e querendo bater um papo contigo sobre as manifestações que ocorreram domingo, agora em todo o Brasil, pelo voto impresso auditável com contagem pública dos votos. Vocês viram um mar de gente em todas as cidades do país praticamente, em todas as capitais, principalmente, e a gente sabe que o brasileiro não é muito da sua cultura ir para as ruas por questões políticas. Só que essa questão é uma questão especial. O Congresso, pelo menos em 2 oportunidades, já aprovou leis prevendo uma impressora ao lado da urna eletrônica. E para que serve essa impressora? Para imprimir um voto que você não leva para casa. Um voto que acaba caindo automaticamente numa urna e serve para fins de conferência ou então para contagem, para que realmente veja se aquele número resultado da votação eletrônica é o mesmo número na urna de papel. A essa conferência chama-se auditoria. É simplesmente isso que nós queremos. E quanto mais resistência existe, mais desconfiado as pessoas ficam. A ponto de que o próprio ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro do STF, Barroso, conversou recentemente com 11 líderes partidários. E como num passe de mágica, aqueles que eram a favor do voto impresso auditável acabaram se transformando em contrários. E se for mantida essa mesma configuração, porque são os líderes dos partidos que indicam os deputados para a comissão, se for mantida essa composição da comissão especial, o voto impresso ele não vai nem a plenário, ele vai acabar sendo enterrado na própria comissão especial. E nós seremos mais uma vez obrigados a confiar na votação da urna eletrônica, essa caixa preta. Por vezes falam, que o voto eletrônico ele acabou com aquelas fraudes dos tempos de votação de papel. Olha, quando a votação era na cédula de papel, antes de 1996, havia a contagem pública dos votos. Os mesários contavam, os partidos indicavam os seus fiscais, ocorria uma fiscalização e, quando ocorria alguma irregularidade, na hora, a denúncia era feita. Hoje em dia eu te pergunto, quem é capaz de denunciar uma votação, quem é capaz de denunciar uma suspeita de fraude no processo eleitoral brasileiro? Ninguém. Você conhece alguém que conta os votos? Você sabe para quem reclamar caso você tenha uma suspeita? E as suspeitas sempre exigem, Tem aí matéria para tudo quanto é lado. Eu vi outro dia uma da Record com Boris Casoy falando, mostrando testemunhas dizendo que apertavam o número 1 e aparecia o número do candidato 13 nas urnas em 2018. Enfim, esses indícios de fraude, inclusive, foram mostrados durante a live do presidente. Eu aconselho a você, se tiver oportunidade, coloca aí no YouTube, live do presidente de 5, 6 dias atrás, e você vai ver vários indícios de fraude, como eles acontecem. Isso é uma prova? Não, não é uma prova. Agora, é aquele negócio. Você, mulher, vê o seu marido saindo do motel com a secretária ou com uma mulher bonitona lá. Ele chega em casa com o perfume daquela mulher, com a gola da camisa manchada de batom, mas você não viu nada, então você não tem prova de que ele te traiu. É mais ou menos essa a comparação. E só por ter ousado desconfiar do voto da eleição brasileira, o STF agora, o ministro Barroso, enviou uma notícia crimes para Alexandre de Moraes, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, para que incluísse o presidente nos inquéritos das fake news. Inquérito da fake news, meus caros, para começar, já nasceu todo errado, porque quando nasce um inquérito, ele tem que nascer pelo titular da ação, pelo Ministério Público. Não pode um juiz abrir um inquérito, abrir uma investigação. Isso daí remonta aos tempos de ditadura ou ocorria nos tempos medievais. Aqui no Brasil vigora o chamado sistema acusatório, onde uma pessoa julga, uma outra pessoa defende e uma terceira pessoa julga o caso. Então é um acusador, um defensor e um julgador. Não pode o julgador acusar. Isso é uma clara violação da base do nosso direito, da base do Estado Democrático de Direito.
Isso configura uma notória perseguição. E há muito tempo o STF tem sofrido críticas e tem até um livro chamado Inquérito do Fim do Mundo, de autoria, dentre outros, de Ludmila Lins Grilo, do promotor, hoje secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, muito bem fundamentado, explicando essas questões. Inquérito sem pé nem cabeça. E agora para cima do presidente da República. Pois bem, há uma escalada contra o presidente em que não se permite a ele sequer fazer uma nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, como ocorreu no caso do delegado Alexandre Ramagem, um delegado de Polícia Federal com experiência na fronteira, passou anos na região amazônica, teve participação nos grandes eventos, altamente gabaritado, servidor público concursado, classe especial, mas, na visão de Alexandre de Moraes, não tinha as qualificações para ser o diretor-geral da polícia, mesmo que ele seja atualmente o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Então a todo momento estão tentando cortar as asas do presidente e já não se tem mais pudor. Eu não sei onde é que isso vai acabar. A gente só torce para que termine da melhor maneira possível, mas para terminar da melhor maneira possível é necessário que as autoridades tenham o mínimo de entendimento. Não pode simplesmente o presidente ficar aceitando, todos esses casos que juristas dizem até configurar abuso de autoridade e achar que isso é uma normalidade democrática. Lula nomeou sem problemas todos os ministros do STF, todos os diretores gerais da Polícia Federal. Dilma Rousseff, a mesma coisa. O que há de diferente com Jair Bolsonaro? É em momentos de crise que nós nos lembramos dos fundamentos da nossa democracia, do chamado Estado Democrático de Direito. E a nossa Constituição, logo em seu artigo 1º, no parágrafo único, deixa bem claro: todo poder emana do povo. Não somos nós que temos que confiar no Estado, na administração pública. Os servidores públicos, a administração pública existe justamente para servir aos cidadãos e não o contrário. É o que nos Estados Unidos falam we the people, nós, o povo. Nós, o povo, é que dizemos como tem que ser a nossa democracia. E não alguns iluminados e biografados dizendo o que é melhor para nós. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Análise Brasil com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.